Você que já sabe o que é renda variável, agora você vai dar um passo além. Aprender a olhar para uma empresa com o olho de sócio. Entender o negócio, o desempenho, os números e por que algumas empresas são melhores oportunidades do que outras. E pode ficar tranquilo, você não precisa ser economista nem contador. Com os conhecimentos certos, você já vai conseguir tomar suas decisões de investimento com muito mais segurança. Olá, seja muito bem-vindo à sua jornada para investir como um especialista. Esse vídeo faz parte das trilhas de conhecimento do Investock e está disponível tanto no YouTube quanto em investock.bb.com.br. Eu sou Andréa Asnar, analista do BB Investimentos, e hoje a gente vai entrar numa parte essencial para qualquer investidor de ações, a análise fundamentalista. A análise fundamentalista é uma forma de avaliar o valor de uma empresa olhando para os fundamentos dela, a saúde financeira, o lucro, o crescimento, o setor em que ela atua e a capacidade que ela tem de gerar resultados ao longo do tempo. Quando você compra uma ação, você não está comprando apenas um código na tela. Você está comprando uma parte de um negócio real, com produtos, clientes, concorrência e desafios. A análise fundamentalista serve justamente para responder algumas perguntas simples, mas essenciais. Essa empresa é bem administrada? Ela dá lucro de forma consistente? Ela tem potencial de crescer? Ela tem dívidas controladas? O preço atual está caro, barato ou justo? E quanto melhor você conseguir responder essas questões, melhor será a sua decisão na hora de investir. Antes de olhar qualquer número, você precisa entender o que a empresa faz. Isso significa conhecer a atividade principal, como ela ganha dinheiro e qual é o mercado em que ela atua. Por exemplo, a empresa vende produtos, presta serviços, é uma varejista, é uma empresa de energia, um banco. Entender o modelo de negócio é importante porque empresas sólidas geralmente têm algumas características em comum. Produtos ou serviços que as pessoas realmente precisam, vantagem competitiva, algo que a diferencia da concorrência, gestão eficiente e transparente, uma estratégia clara para crescer. Antes de olhar um único número, pergunte-se: eu entendo como essa empresa ganha dinheiro? Se a resposta for não, é melhor pesquisar mais. Agora sim, vamos falar de números, mas de um jeito simples. Lucro e receita. O primeiro indicador é o mais básico. A empresa dá lucro? E esse lucro vem crescendo? Empresas saudáveis geram receita e transformam essa receita em lucro. Quanto mais consistente, melhor. Margem bruta, margem operacional, margem líquida, todas respondem à mesma pergunta. O quanto a empresa consegue realmente reter depois de pagar seus custos? Empresas com margens altas geralmente são mais eficientes e têm mais capacidade de atravessar crises. Outra pergunta essencial: a empresa tem dívidas controladas? Dívida não é um problema, desde que seja administrada. Empresas que se endividam para crescer podem gerar muito valor, mas se o endividamento foge do controle, vira risco. Por isso, muitos analistas olham indicadores como dívida líquida sobre EBITDA, que basicamente mostra quanto tempo a empresa levaria para pagar suas dívidas usando seus próprios resultados operacionais. Explicando tal EBITDA é uma medida comum para avaliar uma espécie de lucro operacional de uma empresa. E quer dizer, na sigla em inglês, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ou, em português, e bem menos usual, LAGIDA. Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Agora vamos falar de alguns indicadores que ajudam a entender se a ação está barata ou cara. O PL, ou preço sobre lucro, é obtido justamente assim, dividindo o preço da ação pelo lucro por ação que aquela empresa gera anualmente. Na prática, esse número indica quantos anos de lucro seriam necessários para pagar o preço atual da ação, se esses valores fossem mantidos estáveis. Um PL baixo pode indicar oportunidade, um indicativo que seriam necessários poucos anos para que o lucro gerado por ação pagasse o preço que foi pago nela, enquanto um PL alto pode indicar uma empresa cara, cuja ação precisaria de vários anos gerando lucro para se pagar. Seria muito bom se fosse assim, mas a verdade é que tudo depende do setor e do momento. Empresas de setores diferentes têm PLs diferentes. É natural, por exemplo, que empresas associadas a crescimento tenham um PL mais alto, pois seus preços embutem mais expectativas do que lucro efetivo, o que indicaria um período de muitos anos até o investimento se pagar. Ao passo que empresas mais consolidadas podem ter um PL mais baixo, sinal que os lucros robustos são capazes de pagar as ações compradas em poucos anos, abrindo mão, por exemplo, de crescimento. E mesmo uma única empresa pode apresentar PLs diferentes ao longo de seu histórico,
a depender de sua maturidade ou ciclo empresarial. PVP, preço sobre valor patrimonial. Mostra se o mercado está pagando mais ou menos do que o valor contábil da empresa. Aqui também temos a divisão do preço da ação por um valor. Nesse caso, o valor patrimonial por ação, que por sua vez é obtido dividindo o patrimônio líquido pelo número de ações emitidas pela empresa. Note que uma coisa é o valor de mercado, que é o preço da ação na tela, aquele que está sendo negociado na bolsa. Outra coisa é o valor contábil dela. Por exemplo, se uma ação, de acordo com o balanço patrimonial, vale R$10, quando você vai negociar ela na bolsa, ela está R$15, dividindo 15 por 10, temos 1,5, ou seja, a ação está sendo negociada com 50% de prêmio sobre o que ela efetivamente vale no balanço. Isso é um indício de que ela está cara, mas também pode significar que ela possui a expectativa de uma geração futura de valor que o balanço naturalmente ainda não capturou. O inverso também é verdade. Existem ações que são negociadas abaixo de seu valor patrimonial, o indicativo de que ela pode estar barata ou simplesmente com expectativa negativa quanto aos resultados futuros. EV sobre EBITDA. O EV sobre EBITDA, ou valor da firma sobre o EBITDA, é um dos múltiplos mais utilizados para avaliar o quanto o mercado está disposto a pagar por uma empresa em relação ao seu desempenho operacional. O cálculo consiste em dividir o valor da firma, o Enterprise Value, EV, que representa o valor total da empresa para todos os seus financiadores, acionistas e credores, pelo EBITDA, que é uma proxy do lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Por exemplo, imagine uma empresa com valor de mercado de R$500 milhões, dívida líquida de 100 milhões e caixa de 50 milhões. O EV seria 500 milhões mais os 100 milhões menos os 50 milhões, o que daria 550 milhões de reais. Se o EBITDA anual é de 110 milhões, o múltiplo EV/EBITDA seria 5. Isso significa que, ao preço atual, o mercado está pagando 5 vezes o resultado operacional anual da empresa. Comparando esse múltiplo com outras empresas do mesmo setor, é possível avaliar se a ação está relativamente barata ou cara. É importante lembrar que, assim como os demais indicadores, o EV sobre EBITDA deve ser analisado levando em conta o setor, o momento econômico e as perspectivas futuras da empresa. E tem um indicador que muitos iniciantes ignoram, mas é um dos mais importantes: a geração de caixa. Geração de caixa se refere à capacidade real da empresa de transformar suas operações em dinheiro disponível, indo além dos números contábeis do lucro. Isso é fundamental porque, na prática, é o caixa que permite à empresa pagar fornecedores, funcionários, investir em novos projetos e distribuir dividendos aos acionistas. Uma empresa pode apresentar lucro no balanço, mas se esse resultado não se traduz em entrada efetiva de recursos, ela pode enfrentar dificuldades financeiras. Por exemplo, imagine uma empresa do setor de varejo que vende muitos produtos a prazo. No papel, ela registra um alto volume de vendas e, consequentemente, um lucro significativo. No entanto, se seus clientes atrasam os pagamentos ou se o prazo para receber é muito longo, a empresa pode enfrentar falta de caixa para honrar seus compromissos de curto prazo. Em contraste, uma empresa que vende à vista ou recebe rapidamente por suas vendas, mesmo com lucro menor, pode ser mais saudável financeiramente, pois mantém um fluxo de caixa positivo e constante. É por isso que indicadores como o fluxo de caixa operacional são tão importantes na análise fundamentalista. O FCO mostra quanto dinheiro efetivamente entrou e saiu das operações principais da empresa em determinado período, sendo um termômetro da sustentabilidade do negócio a longo prazo. Só que analisar a empresa sozinha não basta. Você precisa entender o setor em que ela está inserida e o momento econômico. Setores com previsibilidade maior de resultados, como energia elétrica e saneamento, costumam oscilar menos, enquanto setores de tecnologia, varejo ou construção são mais sensíveis ao cenário econômico, à inflação e aos juros. Por isso, o investidor fundamentalista sempre olha concorrência, ciclo econômico, regulação, riscos específicos do setor. O contexto pode transformar uma empresa excelente em um investimento mediano e uma empresa mediana em uma grande oportunidade. A análise fundamentalista não é sobre decorar indicadores, é sobre construir um mosaico, já que aqui a analogia do quebra-cabeças não faz sentido, já que nem todas as peças se encaixam perfeitamente. Você junta o entendimento do negócio, os números, o setor e o cenário. Depois compara a empresa com ela mesma no tempo, a empresa com concorrentes e a empresa com o preço que o mercado está cobrando hoje. Se tudo fizer sentido, saúde financeira, crescimento, caixa forte,
gestão competente e preço razoável, então vale estudar melhor. Se algo não encaixa ou parece fora do lugar, fica o alerta. Agora que você entendeu o básico de como funciona a análise fundamentalista, que tal praticar? Se você estiver assistindo a esse vídeo no YouTube, clica no link da descrição que ele vai te levar para a página de ações do InvestTalk. Nela você vai conseguir acessar as análises realizadas pelos nossos analistas do BB Investimentos. Essas análises mostram a situação da empresa em relação ao último balanço divulgado da companhia. Para cada ação, você poderá identificar se o analista recomenda a compra ou venda do ativo, qual o preço-alvo para a ação ao final de um determinado período, a variação de preço, dentre outras informações valiosas para você que está em busca de investir em renda variável. O bom desse exercício é que você pode ver de perto como que um especialista no tema analisa uma empresa e tudo o que deve ser levado em consideração antes de investir. É uma forma leve, prática e rápida de aplicar tudo o que viu aqui, além de conhecer a fundo os resultados e as perspectivas das suas ações favoritas. Bora lá? E no próximo vídeo dessa série a gente vai conhecer uma outra forma de análise, a análise técnica. Até a próxima!